Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os queridos e amados irmãos, todos os inscritos do canal, eu agradeço a Deus e eu agradeço por mais oportunidade que Deus me trouxe até aqui para trazer uma mensagem mais extensa, ao qual não sou tão acostumado ainda no canal, mas agora essa mensagem vai ser um pouco mais extensa, porque assim Deus nos permitiu e assim Ele nos concede essa noite. Amém? Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. Eu peço que também todos os inscritos, todos aqueles que vão ouvir a mensagem, possa pegar o papel e a caneta para anotar as passagens, porque a gente tem de ser um cristão que nós devemos ler as Escrituras, que todas as mensagens que nós ouvimos, nós devemos comparar com as Escrituras, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Nós não podemos ir só por aquilo que nós ouvimos, não. Nós temos que testificar com as Escrituras. Se tudo aquilo que nós ouvimos, se tudo aquilo que muitos nos ensinam, se está de acordo com as Escrituras ou não. Fora das Escrituras, fora de Deus. Fora de Deus, não tem Deus na vida. A palavra é assim. Ele diz em Mateus, a palavra seja se ensina ou não, passou disso é procedência maligna. Então tudo o que vem, ou é de Deus, ou é do diabo. Não tem como nós falar assim, mas eu acho, mas eu vejo. Não. A palavra não tem eu acho ou eu vejo. A palavra é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Seja a respeito de tudo. Tudo aquilo que a palavra diz, olha, nós devemos fazer, praticar e obedecer para ir para o céu. Mas do outro lado a palavra diz, olha, aquele que desobedece e não pratica a justiça também vai ser condenado. Então a palavra é ou salvação ou condenação. Não existe meio termo dentro das Escrituras. Todos aqueles que professam servir a Deus e eles ficam com aquela história, eu acho que isso é pecado, mas não tem nada a ver. Não, irmão, não existe isso. Tudo o que nós ouvimos, nós temos de ver se é de Deus. Tudo aquilo que nós, às vezes, aprendemos, nós temos de parar e ver se aquilo é de Deus, porque muitas pessoas estão aprendendo errado. A maioria hoje, ela aprende errado. Por quê? Porque os números dos falsos profetas, eles aumentam. E quando o número dos tais aumenta, eles vão ensinar palavra que agrada o homem, palavra que agrada a mulher. Mas ele não vai ensinar o que está aqui dentro da minha Bíblia e dentro da sua Bíblia. Por quê? Porque muitos querem atrair mestre para si mesmo, mas não querem atrair mestre e discípulo para Cristo. E isso aí é um grande erro da igreja nos dias atuais. Então eu peço que todos os irmãos peguem papel e caneta para anotar as passagens, para nós aprender com o ensinamento. Porque a cabeça das pessoas, eu vejo que elas estão muito confusas. As pessoas estão andando com a mente muito confusa. As pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado. As pessoas estão com a mente confusa. Por quê? Há muitos ensinamentos, principalmente os dias atuais, muitos ensinamentos que não provêm de Deus. Há muitos ensinamentos, a maioria deles não provém de Deus. Então as pessoas estão andando como se fosse sem direção. Imagina você pegar um carro sem um volante. Aonde ele vai parar? Para onde esse carro vai parar sem volante? Por quê? E assim estão as pessoas hoje dentro dos templos, dentro das igrejas. Por quê? Porque os ensinamentos, eles corromperam a mente do povo. Um fala que é verdade, o outro fala que não é verdade, um fala que deve viver, o outro fala que não deve viver. Então a mente das ovelhas, a mente do povo estão corrompidas por não, às vezes, examinar as Escrituras. Você fala para ela, olha, a Bíblia diz que isso é pecado. Mas meu pastor falou que não é pecado. Mas você fala, mas está dentro da Bíblia, a Bíblia diz que é pecado. mas eu acho que não, porque ele falou. Quer dizer, você se apoia naquilo que o homem te fala, mas não se apoia naquilo que Deus te diz dentro da palavra. Então, o povo está andando como se fosse embriagado pelos ensinamentos. O ensinamento ao qual, lá em Apocalipse, quando a Bíblia vai falar que o vinho, quando a Bíblia fala o vinho da prostituição, a Bíblia está falando, ali ela revela muitos mistérios quando Jesus ali está falando para o apóstolo João, na revelação de Apocalipse, do vinho da prostituta que embriagou a terra. Ali tem muitos mistérios.
Esses dias eu trouxe até, entrei um pouco ali no ensinamento no culto. Por quê? As pessoas, irmãos, elas estão andando como se fossem embriagadas pelos ensinamentos, pelas doutrinas falsas, por ensinamento corrompido. Então pegue papel, caneta e a sua Bíblia para nós aprender junto nessa noite. Deus tem uma palavra para mim e para você. Se você crê, e você crê nas Escrituras, não em mim, crê nas Escrituras, você vai ver que Deus vai falar com você através da palavra. Irmãos, qual é o ensinamento que Deus quer nos trazer nessa noite? Vamos falar hoje sobre algo que a maioria hoje dos que se diz cristão, por às vezes não examinar a Escritura profundamente, ou outras se deixando se levar porque a maioria corrompidos. Vamos falar hoje da política. A política é de Deus, a política não é de Deus. O que a palavra nos diz? O que a minha Bíblia e a sua Bíblia nos diz a respeito da política? Primeira coisa, eu quero deixar bem claro no começo da mensagem, antes da gente entrar na mensagem. A política, ela nunca provém de Deus. Não, não. A política, Deus abomina a política. Deus odeia a política. E nesses dias eu vi muitos cristãos, os que se dizem cristãos, não os que estão aprendendo. Eu não estou falando com você que ainda não foi para a igreja, ainda não ouve uma mensagem. Eu estou falando com aqueles que estão dentro da igreja. É com esses mesmo que a palavra quer falar nessa noite. Não é com os que estão só chegando, eles estão aprendendo ainda, eles estão amadurecendo ainda. Mas é com aqueles que estão dentro da igreja, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não aprenderam ainda. Ou muitas das vezes eles até aprenderam lá atrás, porque os homens lá de trás, os irmãos, os pastores, ele ensinava a doutrina como ela é. Mas hoje estão tudo misturado. Primeiro, eu quero te falar uma coisa. Se você concorda comigo ou não, mas eu vou te falar uma coisa. Se você diz um cristão, você se envolve com política, pode ter certeza que Satanás ele dá risada da tua cara. Parece ser dura a palavra, mas é uma verdade. Irmãos, Deus abomina a tal da política, Deus odeia a política. E nós temos visto esses últimos dias crente envolvido com política, pessoas se dizendo cristão, com um canal no YouTube, incentivando as pessoas a votar em política. E isso, irmão, é um grande perigo. Para você que quer ser salvo, para você que quer ser salvo, quando você entra nessa política, infelizmente você está entrando em um pecado terrível. Muitos falam assim, não, mas é uma escolha, todos têm o direito de escolha, direito de escolha para pecar contra Deus? Que direito é esse? Fala para mim. Ou não, fala para mim não, fala para você mesmo. Qual é o direito que Deus te dá de pecar por conta dos homens terrenos da terra? Não, mas a palavra diz que nós somos sujeitos à lei do homem. Sim, calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa passagem para você entender o que a palavra quer dizer. Então, irmão, política. Você quer ver um cristão derrotado? Uma igreja derrotada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando todos que estão lá dentro, irmão. Não. Quando eu falo igreja, são aqueles que ensinam em cima do altar a política. São derrotados por Satanás. Agora eu vou falar individualmente. Todo cristão que se envolve com política, agora é individual. Ele é um cristão derrotado por Satanás. Política. Quer ver uma igreja derrotada por Satanás? Uma igreja que aceita política. Segundo casamento, divórcio. Televisão. E muitas redes sociais mundanas. A igreja que aceita isso lá dentro. Ou igreja que não prega contra isso. E aceita e deixa os irmãos viver de qualquer maneira. São igrejas derrotadas. Agora eu vou falar individualmente. Todo cristão que se envolve com política. Todo cristão que vive no segundo casamento. Todo cristão que aceita a tal da televisão dentro do seu próprio lar é um cristão derrotado.
Irmãos, e nós temos visto a podridão no meio dos cristãos. A podridão no meio daqueles que se dizem evangélicos. Como que o povo tem se corrompido com o tal da política? Não, mas tem de voltar, porque se não voltar... Não. Nós temos duas escolhas. Ou nós pagamos, não vamos voltar ou não pagamos, ou vai lá e volta em branco, pronto, acabou. Ou vai lá e anula quem está em outro estado ou em outra cidade. Pronto. Mesmo se fosse obrigado, se o homem determinasse uma lei, tem de voltar. Nós, como cristãos, nós não voltaríamos como cristãos, porque senão nós estaríamos pecando contra Deus. Você vai ver que a política é um pecado, e é um pecado que condena muitos. Muitas pessoas usam as redes sociais para falar de adultério, para falar de prostituição, para falar das irmãs que usam maquiagem, batom, que elas vão para o inferno. Quantos canais no YouTube, nessa plataforma YouTube, que muito se usa, mulheres que se diz pastora, porque não existe biblicamente, mas para frente Deus vai nos ensinar que não existe a tais de mulher exercer alguns cargos eclesiásticos dentro da Escritura. A maioria dos que estão aí estão errados, estão fora da palavra. Mulher não pode exercer nenhum cargo de pastor e alguns outros cargos. Mas para frente nós vamos aprender sobre isso. O ensinamento é sobre isso nessa noite. Então, irmãos, e hoje nós temos visto as igrejas corrompidas com a política. As igrejas corrompidas. Satanás dando risada da cara de muitos cristãos. Você sabia, na hora que você vai lá voltar, que você está lá de frente lá, e você vai lá já com um deputado, ou seja lá o que for, certo para voltar. Você sabia que Satanás está por trás dando risada da tua cara e você não sabe? Porque na hora que você vai ali para votar nesses tais homens, na hora, automaticamente você peca contra Deus. E muitos usam o YouTube para pegar, para pregar, falar que as irmãs que usam maquiagem vão para o inferno, para falar que as irmãs que cortam cabelo vão para o inferno, para falar que as irmãs que estão no segundo casamento vão para o inferno, para falar que as irmãs que usam batom vão para o inferno, para falar que as irmãs que usam salto alto vão para o inferno, e ele pega e está na política, que leva para o inferno também. Quer dizer, eu falo para o meu irmão não adulterar, e eu vou lá e eu adultero. Eu falo para a irmã sair da vaidade e eu vou lá e estou envolvido com política, que leva para o inferno do mesmo jeito. É o mesmo pecado. O pecado de você entrar numa política ou ir lá e voltar nos tais é o mesmo pecado de você estar no adultério. Vai para o inferno do mesmo jeito. Ah, mas essa palavra é muito dura. Não. É uma realidade. É o que está acontecendo hoje no meio da igreja. É a igreja envolvida com política e o diabo dando risada da igreja. Cristão, que se diz cristão, é envolvido com política. E o pior de nada, sabe o que acontece hoje? Os que se dizem pastores, porque não são falsos profetas e mentirosos. Eles não pegam o profeta e vão evangelizar, mas eles pegam os profetas dos candidatos a deputado e presidente, ele vai lá e vai distribuir para o povo. Quer dizer, ele vai dar algo para levar o povo para o inferno, mas não vai dar o profeta para levar o povo para o céu. É uma hipocrisia desses homens. Quando você fala a verdade, muitos não aceitam a verdade, mas é uma realidade. Os que se dizem pastores, de vez de evangelizar, eles não sabem evangelizar, mas vai ver agora no tempo de política. Estão tudo lá, fazendo campanha, tudo lá, entregando para prefeito na rua, de político. Quer dizer, para ganhar alma para o reino do céu não, mas para levar as almas para o inferno, induzindo ela a ir lá e voltar e pecar contra Deus, eles sabem fazer. Para usar a plataforma do YouTube, para pegar, de vez de evangelizar, falar da verdade, pregar a verdade. Não, ele usa para falar de política. São canais derrotados por Satanás. Se você está num canal que fala de política, que aceita o divórcio e muitas outras coisas, sai desse canal, isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Um canal que vai te incentivar a te levar para o inferno, você vai dizer que é de Deus. Outra. Quantas revelações mentirosas nós tivemos agora? Pessoas dizendo, tal fulano é ele que vai assumir o poder. Tal fulano é ele que vai assumir o poder. E agora, onde que fica? Onde que fica as revelações e as profecias mentirosas? Onde que fica?
Aí quando eu venho aqui falar a verdade, muitos não aceitam. Profetizando que tal fulano ia estar lá no poder, aí o outro vai e está lá no poder. Porque isso aí, você nem imagina a podridão que é por trás disso aí. Nada mais é, você vai lá só para servir para ele como se fosse... Mas você pensa que o quê? Que é você que vai lá e coloca ele lá. Vocês estão muito enganados, vocês estão cegos. Muitos estão cegos espiritual, não conseguem nem entender as coisas espirituais, quanto mais as carnais. Muitos, a maioria, estão cegos. O diabo cegou o entendimento de muitas pessoas. Aí o povo vai tudo lá, é uma divisão terrível. Primeiro, quando você entra nesse meio, você entra numa grande divisão. Deus odeia a divisão. Deus odeia a divisão. Imagina uma igreja que tem 100 membros. Um é de um lado, outro é do outro. E agora? Deus concorda com isso? Tem 100 membros onde você congrega, 50 membros, 20 membros. Aí um é de um lado, outro é do outro. Isso é o quê? Divisão. Deus odeia a divisão. Desde lá da antiga aliança, quando Corá se levantou contra Moisés, Deus destruiu aqueles homens. Abriu um buraco na terra e eles desceram vivos. Por quê? Eles se rebeliaram contra Moisés, contra o próprio Deus. Porque era Deus que estava através de Moisés. E eles fizeram o quê? Corá pegou e se rebeliou contra o povo de Moisés. Moisés falou, Corá, amanhã nós vamos ver quem é de Deus e quem não é. No outro dia, ele e a multidão que acompanhou a ele, foi para onde? Para onde eles foram? Desceram vivo. Deus abriu um buraco, desceram vivo. Por quê? Dissensão entre o povo. Deus odeia isso. Deus abomina. A sétima coisa Deus aborrece, Deus odeia. Vocês que se dizem irmãos dentro das vossas congregações. Um é tal fulano, outro é tal fulano. Que confusão é essa? Aonde que Deus está no meio disso? Vocês estão cegos, muitos não enxergam o que o diabo está fazendo. Essas políticas, a maçonaria está por trás, ela que controla toda essa podridão. Você pensa que vai lá votar é nada, é eles que mandam lá, é ele que coloca, é eles que tira. Você vai lá servir, sabe de quê para eles? Que muitos nem imaginam, você sabe o que você vai lá de servir? Você vai lá servir de brinquedo para eles. Mas a podridão que é por trás disso você nem imagina. Não, mas o outro que está lá se diz cristão, onde é cristão? Cristão não entra em política. Ou aprendam algo, cristão não entra em política, cristão não se envolve com política. Tira isso da tua mente. Quem é cristão não se envolve com política, nem para ir lá voltar nesses tais homens. Aí você sabe qual é a passagem que ele vai enganar muitos? Os que se diz pastor, pega a passagem lá da lei, nem da graça mesmo se estivesse lá na lei. Se não estivesse na graça, não adianta. Nós vivemos graça hoje, nós não vivemos lei. Lei ficou como um exemplo. Nenhum de nós consegue viver a lei. A palavra diz que nenhum de nós consegue viver a lei para praticar ela. E aquele que não pratica toda a lei, a Bíblia diz que ele é maldito. Por quê? Ninguém consegue praticar a lei. A lei ficou como um exemplo. Aquilo que aconteceu lá atrás é um exemplo para mim e para você, irmãos. Abra os olhos. Aí os falsos profetas falam assim, aí muitos vão falar assim, mas você diz que não existe político na... Deus abomina a política. Mas por que José era governador? Aonde você congrega? Está ensinando que José era governador? Quem falou para você? Quem foi que disputou com José? Mostra na Bíblia onde é que está. Quem estava disputando com José? E outra, a voz de governador não veio de Deus para José. Você sabia? Ou teu pastor que ensinou você, ensinou que Deus levantou... Não, José era governador que Deus levantou. Aonde? Onde que está? Qual é a passagem? Fala para mim. Deixa depois nos comentários. Ah lá, Deus está levantando um José e colocando outro para disputar com José, e Deus escolheu José e está colocando como governador. Se tiver, você pega, pode me mandar, não tem problema. Você pode mandar lá no comentário aqui. Foi Deus que levantou José e colocou como governador. José disputava com João. José disputava, me manda. Aonde que José estava disputando política? Aonde? E outra, a voz de governador que muitos falsos profetas, muitos que se diz pastores, ensina para muitas pessoas, para muitos irmãos, contradizendo a escritura. Ele pega a passagem, daqui a pouco nós vai ler lá. Ele pega a passagem lá de Gênesis e diz que Deus levantou José como governador. Não, não foi Deus que levantou José como governador. Não foi. É mentira. É mentira, é uma contradição. É mentira desse pastor. Não foi Deus que levantou José como governador. A Bíblia vai dizer que
Em tudo que José colocava a mão, ele prosperava, Deus o abençoava. Mas a voz de governador não veio de Deus para José, não veio de Deus. Por que os falsos profetas dizem que José era governador, mas por que ele não ensina ao povo conforme está nas escrituras? Porque são falsos mestres, são falsos profetas, irmãos. Eles estão tudo envolvidos com isso que vai te levar para a condenação. A política leva para a condenação, é um pecado. Assim como o adultério condena, a vaidade condena, a política também condena. O crente que se envolve com tais coisas também vai para a condenação. Ou você vai dizer que a palavra está errada? Vamos entrar na palavra? Abra vossas Bíblias, a Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 21. Vamos ver aqui. Olha onde os falsos profetas ensinam ao povo que José era governador. Gênesis 41, 34. Gênesis 41, 34. Olha onde os falsos profetas pegam a passagem e contradiz a passagem. Gênesis, aleluia, louvado seja Deus. Gênesis 41, 34. Nós vamos ler 34, 35. Depois nós vamos ler lá no 38. Nós vamos pular o 36. Olha o que diz, irmãos. Diz assim, a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus. Diz assim, Gênesis 41, 34 e 35 em diante, diz assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, no 7º ano de fartura. O 35 diz: e ajunte toda a comida destes bons aos anos que vêm, aumentes. Amontoe, o 35. E ajunte toda a comida destes bons anos que vêm e amontoe. Vamos pular agora para o 38. Gênesis 41, 38. Não vamos ler o 36, não, vamos para o 38. Olha o que diz. Gênesis 41, 38 diz assim: e disse Faraó a seu senhor. Quem que Faraó está falando? Com o Senhor. Quem é o Senhor que Faraó está falando aqui? É o homem, o copeiro que foi, ao qual José revelou o sonho dele lá, quando estava na prisão. José revelou o sonho dele e esse copeiro depois voltou para Faraó, para servir a ele. E quando José, se você for ler bem mais para trás, você vai entender. E quando José revela lá ao copeiro e ao padeiro que aquele sonho que ele teve, que ele voltaria para lá para reinar na casa junto com o Faraó, então o Faraó está falando para esse servo dele, aqui no 38. E diz Faraó a seus servos: olha o que ele diz: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó falou para quem? Para aquele homem que José tinha revelado que ele voltaria para lá, para o mesmo lugar de onde ele era, servia Faraó. Porque ele tinha sido lançado na prisão, porque ele tinha sido o quê? Acusado de pecar. Então vai lá, José está lá, José revela o sonho dele, e aqui, esse mesmo servo de Faraó está falando com ele, porque quando Faraó falou do sonho que ele teve, que haveria fome das vacas gordas e das espigas de milho, esse mesmo servo ao qual José revelou aquilo que ele voltaria novamente para onde ele era antes, esse mesmo, ele falou para Faraó que teria um que revelaria aquilo que Faraó teve. Então aqui ele está dizendo, ó, o 38, 41, 38 de Gênesis: e diz Faraó a seu servo: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O 39, olha o que diz o 39, Gênesis 41, 39 diz: pois disse Faraó a José:
pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. O que Faraó falou aqui no 39? Falou para ele, José, disse, pois, Faraó a José, pois que Deus te fez saber. Deus fez saber o que Deus fez saber? Deus fez saber a interpretação, irmão, do sonho que Faraó teve, que nem os magos, naquela época, que eram os adivinhões, não conseguiram. Então ele falou aqui, ó, José, eles não souberam interpretar. E ele falou aqui, ó, é o que ele fala no 39, que os homens não souberam interpretar, os homens sábios daqueles de Faraó. Chamou todos eles não conseguiram interpretar. O 40 diz assim, olha o que diz o 40, Gênesis 40, capítulo 41, versículo 40 diz assim: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quem vê a ordem? De quem veio a ordem? Foi de Deus? Não. A ordem veio de quem? De Faraó. Que José ia governar quem que José ia governar? Os servos de Faraó. E ele falou, olha, você vai governar eles, mas só que no trono eu sou o maior. É eu que sou o maior. Agora, onde que está aqui Deus dando a ordem dizendo que José ia ser governador? Aonde que está? A ordem, ela veio de Faraó. E aqui no 34, quem está falando, Faraó está falando com o seu servo, que é o que do 38. Gênesis 41, 38. O servo que foi chamar, que falou para Faraó de José, que José interpretaria o sonho que ele teve. De quem vê a ordem? Aqui, ó, vou ler novamente. Diz assim, Gênesis 41, 40 diz: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. De quem vê a ordem que José ia governar? E outra, não tinha ninguém para disputar com José. Mesmo se tivesse alguém para disputar com José. Na lei, mesmo se tivesse, não tinha, viu? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não poderia pegar lá na lei e colocar ninguém para disputar com ninguém. Por quê? Se você pega as escrituras, a palavra sempre vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Quando você pega e entra nesse tal de política, primeiro, você vai cometer alguns pecados. Primeiro deles é fazer acepção de pessoas. Segundo você vai entrar em uma disputa e Deus abomina. Deus odeia isso. Então aqui vem a ordem de quem? E os pastores, os falsos pastores dizem que Deus levantou José como governador. Onde que está? Onde que Deus está falando? Deus abençoava aonde José colocava a mão. Deus abençoava. Não, a ordem que não veio da boca de Deus. Deus não falou, José, você vai ser governador do povo de Faraó. Não veio de Deus. A ordem de governar o povo, os servos de Faraó, veio da boca do próprio Faraó. E por que os falsos profetas dizem que José era governador? Era governador porque Faraó levantou ele para governar o povo de Faraó, os servos de Faraó. Mas não foi Deus que deu a ordem para ele ser governador. E outra, não tinha ninguém disputando com José. Primeiro, a ordem não veio da boca do próprio Deus. Deus abençoava tudo que ele colocava a mão. A ordem veio da boca do próprio Faraó. Aqui, irmão, está dizendo aqui nas escrituras. Você vai crer mais naqueles falsos profetas que diz que Deus levantou José como governador e Deus colocou José lá de frente do trono para reinar? Aí que ele diz aqui, eu no trono eu sou maior, José. Você só vai governar o povo, o meu servo. Irmãos, Deus não poderia colocar duas pessoas para disputar. Se Deus fizesse isso, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Por quê? Ele ia amar a um e aborrecer o outro. Deus não faz acepção de pessoas. A acepção de pessoa é pecado que condena a alma também.
Então, não, mas a lei de uns fala dos projetos e um projeto de não é do agrado de Deus. Deixa eles. Tudo Deus vai trazer à tona no dia do juízo. Não, mas os projetos de vai de encontro à palavra. E você está esperando o que mais? Está esperando bênção dessa terra? Está esperando o quê? Você é cristão verdadeiro? É? Você examina a escritura? Examina. Então o que a palavra diz? Que nos últimos tempos nós seríamos entregue até a morte. Por amor de quê? Da palavra da verdade. Não fica com medo, vou ser perseguido e morto. Não, deixa eles lá. O que a Bíblia diz é que nós vamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Nós vamos chegar lá também. Mas então Deus não poderia colocar duas pessoas para disputar uma política. Deus não poderia fazer isso. Por quê? Se Deus fizesse isso, Deus estaria um Deus que ele contradiz a própria palavra. Se Deus coloca as duas pessoas para disputar e o povo escolher, Deus estaria fazendo o quê? Colocando o povo dividido, irmãos. Deus não divide o povo. Abre os olhos. Abre os olhos. Muitos vão falar, não, esse homem está ficando doido. Esse homem não é dessa maneira. Você vai ver. O 41 diz assim: e disse mais Faraó a José: vem aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O que Faraó fez? Colocou José para governar o povo que estava lá no Egito, sobre toda a terra do Egito. Mas a ordem, eu repito de novo, a ordem de José levantar-se a governador, ela veio de Faraó. Porque esse servo aqui que Faraó falou no 34, que ele falou aqui, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Não é Deus que está falando, é o servo de Faraó. É o que aparece aqui no 38. E disse Faraó a seu servo: acharemos. Por que ele falou acharemos ao seu servo? Porque foi o servo que foi lá e falou para Faraó. Se você pegar bem do começo aqui, bem para trás aqui, você começar a ler a história de José, você vai entender. Então, irmãos, quando aquele servo foi lá, o servo falou para Faraó: Faraó, faça isso, coloque o governador. Por quê? O próprio servo, ele viu que José era um homem inteligente, que Deus estava com José. Mas isso não quer dizer que Deus estava colocando José como político, não. Deus não estava fazendo isso. Essa ordem de levantar José para governar o povo veio de Faraó. Veio de Faraó essa ordem. E aqui no 38 ele está falando para o seu servo: porventura acharemos um varão como este? Por quê? Porque foi o mesmo servo que foi lá e falou para Faraó: Faraó, tem um homem que vai interpretar o teu sonho. Porque os magos não conseguiram interpretar. Os sábios lá não conseguiram. Mas tem um que vai interpretar. É esse servo aqui que Faraó está falando para ele. Será que nós vamos achar um homem que nem esse? Por quê? Deus estava com ele, Deus abençoava ele. Só que Deus não fez política lá, irmão. Deus não colocou ninguém para disputar com ele. Foi da boca de Faraó que levantou ele para governar o povo, os servos de Faraó. Abre os olhos. Aleluia. Então você já vê aqui que essa mentira dos falsos profetas cai por terra. Não tinha ninguém disputando com José. E a ordem de José governar o povo lá veio da boca de Faraó. Deus abençoava, José abençoava. Tudo que ele falava, Deus abençoava. Com certeza, a palavra diz que sim. Mas a ordem de José governar veio de Faraó. E não tinha ninguém disputando com o Faraó. Não tinha política lá, não existia política. Agora os falsos profetas pegam esse ensinamento, pega essa passagem aqui e corrompe a mente do povo. O povo está lá envolvido com política. Outra, quando você entra na política, você entra, sabe em quê? Na disputa. E Deus odeia isso. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Olha o que diz. Deuteronômio. Olha o que vai dizer. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Daqui a pouco nós vai na graça. Só para você entender na lei, desse falso profeta aí que diz que Deus levantou José como governador. Deuteronômio 16, 19. Olha o que vai dizer a palavra. Diz assim, a Sagrada Escritura diz. Deuteronômio
16, 19 diz assim: não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás soborno, porquanto soborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. O que é suborno? O que tem no meio desse povo? O que tem? E a palavra diz o quê? Que o suborno perverte o quê? Os justos. Quantas pessoas que entram para esse meio e se corrompem? Por quê? E Deus está falando aqui, ó, no 19. Não torcerás o juízo. Deus não vai torcer o juízo por conta de você chegar lá. Ah, mas meu pastor ensinou que José era governador. Não, o juiz de Deus não vai ser torcido, não. Vai ser justo. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás soborno, portanto, soborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. O que acontece? O suborno cega. E quantas corrupções tem no meio desse povo? Quantas? E a Bíblia está dizendo o quê? Que ele não vai torcer o juízo, não. Não. E ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Quando você escolhe um e despreza o outro, você está fazendo o quê? Fala para você mesmo, não fala para mim, fala para você mesmo. O que você está fazendo? Acepção de pessoas. Se eu fosse ensinar sobre acepção de pessoas aqui, nós íamos amanhecer o dia aqui ensinando sobre acepção de pessoas. Que Deus sempre abomina a acepção de pessoas. E é um pecado que vai condenar a tua alma e você está cego. Por quê? O suborno dos homens perverte o quê? O justo. Ele acaba. Por quê? O que é suborno? Suborno, sabe o que é? Quando você pega um algo e você vai lá e compra o outro. Você dá suborno a ele para ele mentir, para ele falar coisa que não é aquilo. E ele vai lá e ele faz. E o que tem no meio desse povo? Quantos suborno tem no meio desse povo? Quantas corrupção? Você lá como cristão, não, é de Deus, é. Nem tudo aquilo que fala que é de Deus é de Deus. Muitos estão cegos. Só basta a pessoa falar que é crente, todo mundo está acreditando que ele é de Deus. Crente não se envolve com política, irmãos. Abre os olhos. Crente não volta. Seja lá qualquer coisa que seja. Você não pode entrar em disputa. Não só é política, é muitas coisas. Muitas coisas. Então ele diz o quê? Que o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Ele cega. Por que muitos estão cegos aí? Por que muitas igrejas estão cegas? Por quê? Por que está? Por conta do suborno, das coisas falsas. E perverte o justo. Aqueles que eram justos estão no meio dos tais, se corrompe também. Quantas pessoas que não se envolviam com política agora estão lá? Quantas pessoas que sabem que levam para o inferno, mas estão lá com eles? Por quê? Suborno, são subornados. Outros pegam um cargo eclesiástico da igreja e os homens vão lá, os que se diz pastores, subornam aí. Não, você tem um cargo aqui, você. Aí leva tudo a política para dentro da igreja. E o diabo dando risada. Abre os olhos. Desperta enquanto é tempo. Então ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. Se você está fazendo isso, você já sabe para onde é que vai. O que é acepção de pessoa para você? O que é acepção de pessoa para você? É quando eu amo um e desprezo o outro. Quando tem duas pessoas, eu amo mais a um e odeio o outro. Só se você entrar para o lado da carne. Não, mas os projetos de um vai de encontro às igrejas de Deus. Deixa eles. Você está esperando o quê? Então quando o anticristo vir, que vai se manifestar o diabo em um homem, vai lá e mata ele. Espera aí. Ele não vai de encontro à lei de Deus? Ele não vai ser o perverso que vai de encontro a toda a justiça de Deus? Aí nós vamos matar ele? Não. Abre os olhos, irmão. Desperta enquanto é tempo. Desperta a igreja. Nós devemos estar no meio dele, nós devemos orar. Porque o que vai cumprir, o que está para cumprir, vai cumprir.
Os homens vão se levantar quando a igreja de Deus vai se levantar. Isso é mandamento, isso é o sinal do final dos tempos. Nós não podemos deixar se levar por essas coisas, porque vai acontecer. Jesus falou que vai acontecer. No final dos tempos vai acontecer muitas coisas. Nós vamos ser perseguidos. Mas nós não podemos levar por esse lado. Porque se um ganhar, vai fechar as igrejas. Irmão, abre os olhos. O que você não pode é estar junto com ele, envolvido no pecado dos tais. É orar. Então, acepção de pessoa para você abrir os seus olhos, só para você abrir os olhos, para você enxergar melhor que o diabo cegou o entendimento de muitos, que nem diz aqui, que o suborno cega o entendimento de muitos. Muitos são subornados, sabe por quê? Até por palavra de outros que está aí no YouTube. Não vamos votar porque é um direito do cidadão, são subornados por eles, por tais. Outros estão lá com o canal no YouTube falando política, canal derrotado por Satanás. São subornados até por pessoas, até por palavras, as pessoas são subornadas. Estão cegando uns aos outros. Os pastores cegam. Pega um profeta, ensinando as pessoas, não, vai lá e volta. Levando a própria pessoa para o inferno. Para que dar um profeta para salvar a alma? Dá um profeta para condenar a alma dela do inferno, porque é um pecado que vai te condenar. Homens carnais, homens corruptos. Então, você já viu aqui que Deus não faz acepção de pessoa. E ele não vai torcer o juízo por conta de você não, viu? Não, porque você está envolvido com política, ele não vai torcer o juízo não, viu? Ele não vai distorcer o juízo por sua conta. A palavra diz que não. Ele não vai distorcer. Não vai torcer o juízo não. Então, você já entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Provérbios. Abra vossas Sagradas Escrituras em Provérbios. Provérbios 28, 21. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Provérbios 28. Aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 21. Provérbios capítulo 28, versículo 21. Olha o que diz. Aleluias. Provérbios 28, 21. Olha o que diz, Provérbios 28, 21 diz assim: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque por um bocado de pão o homem prevaricará. O que ele está dizendo? Que muitos, por isso, fala o quê? Prevarica, o quê? A palavra. Está dizendo aqui, ó. Ter respeito à aparência de pessoas não é boa, não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que ele está dizendo? Se você faz acepção de pessoas, até pelo um alimento ou aquilo que eles te dão, ele está dizendo o quê? Que você prevarica. Prevarica o quê? A palavra. São prevaricadores. Então ele está dizendo aqui, ter respeito à aparência de pessoas. Que é respeito à aparência? Pessoas que olham a aparência lá, não, eu vou lá, aquilo ali, vou votar naquilo ali, ou aquilo ali é do meu agrado. Eu me agrado mais daquele. Ele está dizendo o quê? Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Quantas pessoas que têm prevaricado? Quantas? Por um bocado de pão. E eu vou mais além ainda. Você que vai ouvir. Você que vai ouvir. Quantas pessoas que vai lá e prevarica? Por um bocado de pão, pelos projetos. Para eles é o homem que está dando, não é nada.
Ah, vou votar em tal fulano porque ele fez esse projeto e está até hoje. Pelo um bocado de pão você está prevalicando a justiça de Deus. Abre os olhos. Até pelo um bocado de pão vocês têm se corrompido. Não, os projetos desse aqui é bom, então eu vou votar nele. Até pelo um bocado de pão muitos têm se corrompido. Ele está dizendo aqui, você tem respeito à aparência de pessoas, não é bom. Tem respeito à aparência de tal, porque pra você está pensando que é ele que está. Não, tá falando, colocou os projetos, o projeto dele foi bom. Por um bocado de pão você está negando o que é a palavra, você está prevalicando. Então, quantos cristãos que prevalicaram a palavra, por quê? Pelo um bocado de pão, pelo algum projeto, não, mas aqui foi ele que fez, mas da onde que vem o dinheiro? É dele? Não, você está enganado. Tua mente está corrompida pelo sistema. O dinheiro vem dele? Pede para ele sair, tirar do bolso dele e te dar. Não, o dinheiro sabe que vem? A maioria dos dinheiros dos tais, sabe de onde que vem? Dos justos. Pelos impostos absurdos que eles cobram. Injusto. E Deus vai cobrar tanto dele quanto de você que está junto com ele lá. Porque pelo projeto dele, pelo um bocado de pão, você está negando a palavra de Deus. Ele não sabe nem onde é que vem. Não, os projetos dele é bom, mas ele tira do outro lado justo para dar o outro lá. E isso é injustiça diante de Deus. É injustiça. O que a palavra diz? Aquele que quiser comer, que trabalhe. Aquele que quiser, viva do seu próprio suor. E muitos falam assim, não, mas está falando é bom, porque no caso nem a gente trabalhar. Prevalica a palavra pelo um projeto que o governo colocou e você está vivendo debaixo da mão dos governos e negando a palavra de Deus. Está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui em Provérbios 28 e 21. De respeito à aparência de pessoas não é bom, irmãos. Abre os olhos. Você olha a pessoa pela aparência, pelo aquilo que ela te dá, mas você não sabe de onde que vem o pão. Você pega o pão, mas não sabe de onde é que... Você sabe de onde que vem. Você sabe da corrupção. Tira do justo para dar o outro. É uma bagunça. Os impostos desse homem são ilícitos. Deus vai cobrar deles. A Bíblia diz que Deus vai cobrar deles. E você lá dando risada lá porque está comendo pão. Pelo bocado de pão você pega, prevalicará a palavra de Deus. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Você que se envolve no meio dos tais, Deus vai cobrar. Vamos mais para frente. Malaquias 2:9. Um pouco nós vai na graça. Aleluias. Malaquias. Aleluia. Malaquias 2:9. Vamos mais para frente, irmão. Vamos Malaquias não, vamos mais para frente. Mateus. Vamos Malaquias, irmão, perdão. Vamos Malaquias. É Malaquias 2:9. Malaquias 2:9, olha o que diz. Malaquias 2:9. Diz assim, Malaquias 2:9. Malaquias capítulo 2, versículo 9 diz assim. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas
Na lei. O que ele está dizendo? Vou ler de novo. Diz assim: por isso também eu vos fiz desprezível e indigno diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. O que ele está dizendo? Você que faz acepção, desde a lei não tem acepção de pessoas. O que está dizendo aqui? Você que faz acepção de pessoas. Você que pega e faz acepção de pessoas. A Bíblia está dizendo que Deus não se agrada dos tais que fazem acepção de pessoas. Por isso eu vos fiz desprezível e indigno diante de quem? De todo o povo. Quem é esse povo? No dia do juízo, você vai estar lá diante de quem? De Deus, o Pai e o Filho, e diante de quem? De todo o povo. Por quê? Porque vocês não andaram nos caminhos do Senhor. Porque fizeram o quê? Acepção de pessoas. Vão ficar para trás no dia do juízo, diante do povo. Você vai ver o que é que Deus vai falar para muitas pessoas. Não, mas não é desse jeito, não é aqui, ó. Por isso Deus faz muito desprezível. Por quê? Deus fala, não estou no meio deles não, deixa ele lá. Desprezível diante dos olhos do Senhor. Porque não anda nos caminhos do Senhor. Por quê? Percepção de pessoa onde? Na lei. Que lei que ele está falando? A lei. Desde a lei aqui, ó, Deus odeia a acepção de pessoa. Deus odeia as pessoas que fazem divisão, irmão. Deus odeia as pessoas que criam divisão. Pegando um povo, colocando um de um lado, outro do outro. O que é acepção de pessoa? Turma de um lado e turma do outro. Isso é acepção de pessoa. E você está no meio deles fazendo o quê? Ah, eu sou tal fulano, o outro, eu sou... Abra os olhos. Abra os olhos porque Deus vai cobrar. Vamos lá no Novo Testamento. Vamos em Mateus. Mateus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 43. Mateus 45, Mateus capítulo 5, versículo 43. O que está dizendo aí? O que está dizendo? Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim a Sagrada Escritura, diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. O que ele está dizendo? Nós devemos amar o próximo e amar a quem também? Até os nossos inimigos. Ouviste que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é ele? É o homem? Quem é o seu inimigo? É o homem? Se teu inimigo for o homem, o segundo maior mandamento não está sobre a tua vida. Quem é o nosso inimigo que ele está falando aqui? Quem é ele? Satanás. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Efésios 6, 11 em diante. Quem é que a Bíblia está falando aqui do inimigo? A nossa luta é onde? Nos lugares celestiais. Quem está falando aqui? Satanás. Amará o teu próximo e aborrecerá quem? O teu inimigo. Quem é ele? Quem é o teu inimigo? É o homem? É o homem que quer colocar projeto errado lá? É ele? É o teu inimigo? Não. Eu tenho de amar a ele do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu amo um, eu tenho de amar o outro. O nosso inimigo, sabe quem que é? Satanás. Satanás é o nosso inimigo. O outro, seja ele de que for, religião que for, é o nosso próximo. Você lembra do samaritano? Da passagem do bom samaritano? O que te pareceu ser o próximo dele? Ah, o outro que foi lá e ajudou. Vai você e fala o mesmo. E aí? O que Jesus quis falar para eles? O sacerdote passou da onde? O religioso?
Passou de longe. Você está vendo, irmão, que muitas pessoas estão cegas. Então, nosso inimigo não é o nosso próximo. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Quando você entra no meio dos tais, você está lutando contra o sangue e contra a carne. Por quê? Se não for olhar para o lado da carne, não, mas um quer colocar isso e vai acabar com a igreja, vai acabar com o povo. O outro é mais cego ainda, o outro fica lá ouvindo debate. Imagina uma pessoa que dá ouvido para debate de ímpio. O diabo dá risada de muitos cristãos hoje. Como que o diabo dá risada? Por isso que Deus esse dia me deu uma visão, que eu contei no outro vídeo, que olha, irmãos, como que Satanás dá risada da cara de muitos cristãos. Está lá o crente ouvindo um debate de pessoas ímpias. Já tem o nome debate. Olha o nome, debate. E o crente lá. Você está indo para o inferno com Bíblia e tudo na mão. Está dentro da igreja lá, tomando ceia lá, pensando que está indo para o céu. O outro lá, estou dando dízimo, vou para o céu. Crente batizado, tomando ceia, dando dízimo, vai para o inferno. Porque para muitos carnais, dar o dízimo de uma ceia, vai para o céu. Os outros não, os outros são pior ainda, que só onde ele está salvo a religião deles. Pior ainda, esses são os piores, é esses que vão mesmo. É os fariseus, é os religiosos, que só eles vão ser salvos. Os fariseus eram desse mesmo jeito, a maioria deles onde é que está hoje? Por não aceitar a palavra. O 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldiz, fazeis bem aos que vos odeia, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. E agora? É para a gente fazer o que pelos tais? Que vai perseguir nós? Orar. E agora? E você que está de encontro a ele? Você está lutando contra a carne? Irmãos, irmãs, abre os olhos. Será que você não abre os olhos diante de uma palavra dessa? Orais pelos vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos terrenos? Aqui ele não está falando do 43. Aborrecerá o nosso inimigo. Como que nós aborrecemos o nosso inimigo? Satanás. Quando nós fazemos a vontade de Deus. E aqui, quando ele fala aqui? Está falando aqui agora do ser humano. Aqui no 43 ele fala de Satanás. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, Satanás. Aqui no 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldiz. Aqui ele está falando do homem agora. Nós devemos amar o nosso inimigo que nos persegue. Agora aqui ele está falando do homem. Em cima ele está falando de quem? Quando aborrecer quem? Satanás. E se nós aborrecer o nosso próximo, nós, que cristãos somos nós? Então em cima ele está falando de quem? Do próprio inimigo. Quem é ele? Satanás. E aqui ele está falando de quem? Os que nos perseguem. Ele está falando aqui, é o que ele nos revela aqui. Ó. Aqueles que nos perseguem. E aqueles que nos maltratam. E agora? E você que está... Não, eu devo colocar fulano porque ele não vai perseguir o povo. É? E ele está dizendo que orais pelos que vos perseguem. Orar. E agora? Aonde fica? Você dizer que Deus está te autorizando a estar no meio dos tais. Ou você vai levar para o lado carnal dos homens. Que é obrigação. Aonde que é obrigação? Aonde? Nem se fosse obrigação, nem se for uma declaração a lei. Ou vota, ou você pega e vai ser morto. Nós, como os cristãos, nós não fazíamos isso. Porque é pecado e condena a alma. Você vai ver mais para frente. Então, irmãos, nós devemos orar pelos que nos perseguem. Bendizer aqueles que nos maltratam. E o que tem de cristão xingando esse povo? O que tem de pessoas dizendo cristã, odiando o seu próximo? O projeto que eles querem colocar lá. Peraí. Se Deus manda você orar pelo que está te perseguindo e vai perseguir, você vai odiar ele? Não. Nós devemos ter, sabe o quê? Sensibilidade da voz do Espírito. E entender, sabe o quê? Aqui, ó, palavra, Bíblia, que muitas pessoas não entendem mais, estão cegas. Vamos mais para frente. Romanos. Vamos em Romanos, não, vamos em Tiago, depois nós vamos em Romanos.
Romanos, não, Tiago, irmão, perdão. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Tiago, vamos ver se é pecado ou não, que muitos estão fazendo aí. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz. Diz assim. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Diz assim. Meus irmãos, não vos tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E agora? Você que disse que tem fé em Jesus Cristo, mas faz acepção de pessoas, onde que fica a tua fé? Aonde que fica? Aonde que fica a tua fé? Eu tenho fé em Jesus Cristo, mas faz acepção de pessoas. E agora? Onde que fica a tua fé, irmão e irmãs? Aonde? Onde que fica? Irmãos, ele está dizendo, vou ler de novo. Olha o que ele diz. Meus irmãos, não vos tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E agora? Você está vendo, irmãos? Que muitas pessoas estão enganadas e cegas. Estão enganadas e cegas, sem entendimento. Olha o que ele diz. Vamos aqui em olha o que diz no verso 2, diz assim. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também uns pobres com sódidos vestidos, e ele diz no verso 3, e atentades para o que traz o vestido precioso, e lhe dissedes, assenta tu aqui, num lugar de honra, e dissedes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, que é os pés. E agora? Você está vendo, irmãos, que muitas pessoas estão enganadas. E a acepção de pessoa é pecado. Vai condenar a alma de muitas pessoas. Por quê? Muitos falam assim, não, mas não é pecado. É pecado, irmãos. E muitos nem imaginam e vai passar por uma condenação terrível. A palavra diz que a acepção de pessoa é pecado. E nós, como cristãos, nós não podemos se envolver com isso. Em amar a um e desprezar o outro. Aí vamos falar assim, não despreza o outro, não. Isso aí é uma escolha. Não existe esse negócio. Nós somos cristãos espirituais, não existe esse negócio de escolha carnal do homem. Olha o que ele diz. Em Gálatas. Vamos lá em Gálatas, vamos ver se é pecado ou não a acepção de pessoas. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos ver se é pecado ou não. Política.
Gálatas 5,19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha o que diz. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é vaidade, idolatria, feitiçaria, inimizade. E agora o que? Porfia, imulações, ira, peleja, dissensões e heresias. O que é isso? É obra de quê? Da própria carne do homem. E agora? Ele diz no 20, Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz. Primeiro ele fala aqui, ó, no 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Gálatas 5, 20 diz assim. Idolatria. Gálatas 5, 20 diz. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. O que é porfia? É aqui que eu quero frisar. O que é porfia para você? Fala para mim. O que é porfia? Porfia é quando eu entro em disputa, quando há duas pessoas que estão em quê? Em disputa. E o que você, como cristão, está fazendo no meio dos tais? Está caindo no mesmo pecado de quê? De porfia. E a Bíblia diz que os tais coisas pratica não herdará o reino de Deus. O que é a política? É porfia, é disputa. Abre os olhos. A política é porfia, irmãos. Ele diz aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizade e porfia. Porfia é o quê? Pesquisa aí para você ver o que é porfia. É disputa. E o que eles fazem? O que eles fazem? É um só. É um só que dá lá. E você vai lá e fala, não, vou escolher ele, porque só tem um. Não tem como escolher outro, só tem um. Porfia. Aí muitos falam assim, o jogo de futebol não pode. Aí outros falam assim, jogar na Mega Sena não pode. Aí outros falam, mas pode jogar no jogo do bicho. Você joga no jogo do bicho, depois o bicho te joga lá no inferno lá. Você joga na lotérica lá na loteria, depois o bicho te joga lá nas trevas lá. É porfia, irmão, tudo. Tudo o que é disputa entre pessoas é porfia. E você está no pecado de porfia, você vai ser condenado. Política são duas pessoas disputando, ou mais, que nem aí, são mais pessoas. Tudo que é dois disputando é porfia, e o crente está lá no meio da porfia, disputando a mesma coisa. Ou você volta lá e fica falando, não, eu quero que perda. Porfia, abre os olhos, crente. Abre os olhos. Você fala para o outro não adulterar, não roubar, não matar. Mas está no pecado de porfia. E agora? Irmãos, abre os olhos. E agora? O 21 diz, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa foi boa para o crente. Essa o chicote estralou nas costas do crente. E agora? Pesquisa o que é porfia. Quando você entra na política, você está entrando em quê? Em disputa, em porfia. São duas pessoas. É um do lado, outro do outro. E você lá no meio. Vai lá e volta, você está entrando em quê? Em porfia. Está condenando a tua alma. É só a lascívia que leva para o inferno? É só a prostituição que me diz aqui, ó, no 19? Não, a porfia é obra da carne. Se você está envolvido com a política, você está na obra de quê? Da carne. Abre os olhos.
Não tem esse negócio de direito, irmão. É um direito do cidadão, não. É pecado, é porfia. A Bíblia está dizendo aqui, ou na tua Bíblia não está. Ou rasgaram, ou tiraram esse nome aqui, porfia. Pesquisa o que é porfia que você vai ver se é jogo, disputa ou não. Pesquisa. Tudo o que é jogo é porfia. E hoje tem os crentes lá do celular, do joguinho do celular, né? Indo para o inferno do mesmo jeito. Tudo o que é disputa é porfia. Seja lá por que for, conceito tutelar, tudo o que é jogo é porfia. Por mesmo que você ache assim, não, um jogo desse não tem nada a ver, não tem? Vai levar a tua alma para o inferno. Vai levar para lá. Abre os olhos, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, abre os olhos. Sai do meio desse povo. Muitos pensavam que eu ia pregar antes. Muitos falam assim, era bom ter um ensinamento desse antes da política. Eu faço que nem Moisés, quando o povo está lá corrompido, aí Deus manda, vai lá e desce o chicote lá para ver se ele se converte ao nosso caminho. Deus não poderia ter mandado Moisés descer do monte quando Arão estava pegando os pendentes do povo para fazer o bezerro. Deus poderia falar, desce lá que Arão vai fazer o bezerro de ouro. Deus podia, né? Deus deixou o povo. Aí depois Deus veio ver o quê? Com a espada. Os corrompidos para um lado. E os que não estão corrompidos, que vai abrir os olhos, vem para o lado de cá. E o que vai restar para ele? Os que for de Deus, vem para cá. Puxa a espada e o que aconteceu? Acabaram com os que se corromperam, e não é diferente. A palavra vai acabar com os que estão corrompidos. Trazendo os dias de hoje. Quantas pessoas corrompidas, quantas pessoas carnais. Aí muitos vão falar, não tem nada a ver não, então quer dizer que a Bíblia está mentindo. A Bíblia está falando o que aqui, ó, no 20, Gálatas 5:20. A porfia, irmão, é disputa entre pessoas. E você como crente está no meio deles, você está no meu pecado. Você fala que o que adultera, vai lá e vai para o inferno, mas você que está na porfia vai para o inferno do mesmo jeito. Fala pro outro sair da vaidade, tá pregando no YouTube, sai da vaidade porque ele vai pro inferno, larga o batom, larga o salto alto. Larga o pó, não passa o pó no rosto não. Porque ele leva pro inferno, aí você tá na porfia, tá na mesma coisa. Tá só com uma veste, com um terno, paletó, os pastores. As irmãs tá de saia, cabelo arrastando nos pés. Mas tá na porfia, tá indo pro inferno do mesmo jeito. E agora? Tô falando em língua, profetizando mentira. Dizendo que Deus vai colocar tal povo, não. Toda profecia que envolve político e pessoas que dizem cristão e diz que Deus está mandando, é mentira. É mentira. Dizer que Deus vai colocar, Deus me revelou para colocar tal fulano, é mentira. É mentira, é o diabo que está, só se o diabo te revelar. Que o diabo também revela, viu? Deus não está no meio da divisão. Deus não está no meio da porfia. Você está, mas Deus não está não. Você está lá no meio deles, ó. E lá voltando neles, lá, você está no meio deles. Mas Deus não. Eu vou dizer que Deus está, a palavra é mentirosa. Você cometeu um pecado de porfia e a porfia vai te condenar. É melhor você se arrepender enquanto há tempo, sair fora desse negócio. Porque se Jesus voltar e você pensar que não vou pedir perdão não, isso aí não é pecado, não é? Porfia é disputa, irmão, de jogo, desde jogo há pessoas que disputam. E você está lá no meio deles, lá entrando pro meio deles. Está no pecado do mesmo jeito. Uma pessoa que adulterou e você que cometeu a porfia, é a mesma coisa, não tem diferença. Qual é a diferença? Uma pessoa que foi lá, antes da política, foi lá e deitou com outro homem, se corrompeu, se prostituiu. Foi lá e cometeu tal ato. E você que está na porfia, está na mesma coisa. Só que a diferença é que você diz que não adultera, mas você está na porfia. É um pecado que vai te condenar do mesmo jeito, acerca dos quais vos declaro que não herdarão o reino dos céus. E agora? Você está vendo que muitos estão cegos. Muitos estão usando o YouTube para... E o pior não é nada, o pior é que muitos pastores de Satanás pega de vez de evangelizar, não, está levando as almas para o próprio inferno junto com eles. Vai lá entregar panfletinho para o povo voltar nos tais, ensinando ao povo a cometer a porfia e ir para o inferno junto com eles.
Homem usado por Satanás. Abre os olhos, crente. Quando o chicote estrala nas costas do crente, é o crente que acha, não, esse pregador aí é duro demais, esse homem aí é muito duro. Não, é a verdade, é a podridão que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. É a podridão que está no meio da igreja, é a política no meio da igreja. Política em cima do altar. Antigamente não tinha isso. Você que é mais velho, eu estou crescendo agora na graça e no conhecimento, e eu peço ainda que os irmãos orem por mim, para Deus me dar mais sabedoria ainda e descer o chicote nas costas do crente que estão corrompidos. Você que tem 20 anos de cristão, há 20 anos atrás, quando tinha os pregadores da justiça, você via esse negócio no meio do povo, da igreja? Não tinha, ele nem queria. Pelo contrário, ele pregava que Deus não estava no meio da política. Hoje está tudo envolvido. Quer dizer, o Deus lá atrás mudou? Abre os olhos, irmãos, são os homens corrompidos por diabo. Há 20 anos atrás, tem um pastor e velho hoje, que há 20 anos atrás ele pregava que a política era do diabo. E por que hoje eles estão? Quer dizer, se lá era do diabo e agora é de Deus? Abre os olhos, abre os olhos. Oricanta, Xurica, Lamanassa, abre os olhos, irmãos. São falsos profetas do diabo. Há 20 anos atrás era do diabo e agora eles estão junto com eles. O ministério que muitas pessoas congregam agora está aceitando política que não aceitava. E os homens de lá de trás, de 20 anos atrás, é o mesmo que estão lá em cima do altar hoje. Pregavam que não podia, hoje eles pregam que pode, e agora? Corrompido, abre os olhos, ovelha de Deus. Sai do meio dos tais. Sai do meio desses canais que se envolvem com política. Sai do meio deles. Sai do meio dos tais. Deus não está no meio disso aí. Olha o que ele diz, irmãos. Então, você já sabe. Gálatas 5:20 fala da porfia. E a porfia é disputa entre pessoas, viu? Seja ela o que for. Quantos cristãos vai lá na lotérica, lá, vou fazer um joguinho aqui, uma mega cena de virar de ano da fé. Fé? Você vai ver quando vai te levar essa tua fé aí. Você vai ver quando vai te levar. Outros falam, vou jogar, não, vou jogar no jogo do bicho. Joga no jogo do bicho, depois o bicho te joga lá no fogo, lá para você queimar a eternidade com ele lá. Abre os olhos não. Abre os olhos não. Ah não, mas eu vou botar no meu parente lá que é do conselho tutelar. Não, é volta, é disputa, tudo é disputa. O que é disputa é pecado, é porfia e vai condenar a alma de muitas pessoas que não se arrependeram dos tais pecados. A política é uma delas. Fora, se não fosse porfia, mesmo assim a podridão que está lá no carisma. Mesmo se a Bíblia dissesse assim, a porfia, não tivesse porfia aqui. Mas só pela podridão dos tais lá, nós como cristãos não deveríamos nem se juntar com ele. Mesmo se não tivesse aqui porfia, que é a disputa entre os tais. E aqueles que entram no meio deles, também está na porfia. Mesmo se não tivesse aqui porfia, mas o quê? A podridão dos tais não convém nós estar lá no meio dos tais. Aí muitos falam assim, não, mas tem de votar. Não, não tem de votar. Outra, que nós nem somos obrigados. Você pode ir lá votar em branco, ou você pode ir lá e pagar. Pronto. Que nem eu, nem lá eu fui. Nem vou, nem me vou com isso. E outros são mais carnais ainda. O outro está lá de frente de um aparelho de televisão e assistindo o debate. Crente assistindo o debate de política. Meu Deus. Que carnalidade é essa? É obra da carne. Estão lá um xingando o outro e o crente lá. O crente que vai lá tomar ceia, vai lá ouvir a palavra lá, tomar ceia. O crente que vai lá louvar às vezes, um crente que vai lá no ciclo de oração, está lá assistindo debate. É uma pena dizer, mas você está cego, você está indo para o inferno. Dentro de uma igreja, dentro de um templo. Ele está lá, o crente vem na televisão, no celular lá assistindo debate. O crente assistindo debate. Olha, misericórdia, dá até nojo desse tal de política. Um crente que não tem nojo de política é porque está 100% carne. Um crente que não tem nojo do tal da política é porque está 100% carnal. Perdeu o rumo das escrituras, está cego. O diabo colocou uma venda nos olhos dele, um pano. Ele está cego, está na escuridão, está cego.
Abre os olhos, irmãos. Desperta enquanto há tempo. Sai do meio dessas coisas. Foge dessas coisas aí, irmãos. Aleluia. Muitos falam assim, não, mas a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às potestades, lá em Romanos capítulo 13. Aí muitos falam, não, mas a palavra lá fala lá que todas as potestades é constituída por Deus. Não, política não. Política não. Política não é constituída por Deus. Não. Ele está falando de política ali. Não. Nós somos sujeitos a ele em quê? Por exemplo, só dar um exemplo para você abrir os olhos. A lei do homem diz que eu tenho que ter uma carta para dirigir, então eu tenho que ter habilitação para dirigir. Porque se eu tiver pegar um carro ou uma moto e sair por aí e a polícia pega, eu estou errado diante de Deus. E eu tenho de obedecer a lei deles, porque senão, se eu não obedecer a lei dele, eu desobedeço também as ordenanças de Deus e é pecado. Mas política não. Política a Bíblia condena, então eu não posso aceitar a lei do homem, sendo que a Bíblia diz que é pecado. A lei do homem ela tem limite, ela tem regra diante de Deus. O que é limite? Tudo o que o homem estabelece, que a palavra diz que não é pecado, eu como homem, cidadão da terra, eu tenho de obedecer. Agora, se a lei do homem vai além das escrituras, aí eu não tenho de obedecer. E a política ela vai além das escrituras porque é porfia. Então não tenho que obedecer à política. Mesmo se fosse lei determinada que tinha de votar, não tinha direito nem de votar em branco, nem de justificar e nem de pagar a multa. Nesse fala multa, não é multa de nada. Você está pagando porque você não foi lá votar na podridão dos tais. E nem se envolvendo com eles. Mas mesmo se ele estabelecesse uma lei, ia além das escrituras, então nós não poderíamos obedecer. Quando Deus fala lá em Romanos capítulo 13, que nós somos sujeitos à lei dos tais, aí muitos vão falar assim, não, mas toda potestade foi constituída por Deus. Foi mesmo constituída por Deus? E se você que está aí, você que é de um lado, outro que é do outro. E se colocar o outro que você não votou nele, aí foi constituído por Deus? E agora? Responde para você mesmo. Se você está dizendo que todo esse povo, essa política podridão, toda é constituído por Deus, e se o lado contrário ganhar, foi Deus que colocou lá então? E agora? Você vai falar, não foi Deus. E agora? Mas peraí, você está falando que é constituído por Deus? Irmãos, como que as pessoas estão cegas? É como se fosse... É como que você vê os cristãos, ele caminhando, os cristãos caminhando para a condenação. Muitos cristãos, principalmente nesse tempo agora. Como se... Às vezes eu fiquei pensando, meu Deus, se o Senhor voltasse nesse tempo. Como para muitos não é pecado. E a Bíblia dizendo que é pecado. Tem outra passagem aqui, que eu não lembro agora, que a palavra diz que a acepção de pessoa é pecado. E os que cometem a acepção de pessoa estão no pecado. E quantas pessoas fazendo acepção de pessoas e ele comete o quê? Pecado. Mas o que a palavra diz, evangelista? O que a gente deve fazer por esses tais? 1 Timóteo. Olha a única coisa que nós devemos fazer por esses tais é isso aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo que se faça petições, orações
intercessões e ação de graça por todos os homens. O 2 diz assim: pelos reis, por todos os que estão em eminência, que é cargo elevado, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O que ele está dizendo? Nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Orar por todos os homens, não só é por eles, mas todos. Desde uma empresa que você trabalha, que tem um encarregado que é acima de você, por eles também, por todos. A Bíblia fala o quê? Homens que estão em grande eminência. Desde ele até os que estão aí. Então, a Bíblia fala, a única coisa que nós devemos fazer como cristão é o quê? Para eles fazer o quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta. Mas mesmo assim, no Brasil é difícil, porque a corrupção é terrível. É difícil para o justo. Os impostos são absurdos. São injustos. Então, como que nós, como cristãos, vai dar no meio dele? É orar por eles. É orar por os homens que estão em grande eminência, líderes, encarregados de empresas, todos os que estão em grande eminência. Agora, e você como cristão, está fazendo o que no meio deles? Romanos, olha o que diz aqui em Romanos. Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11, olha o que diz. Romanos 2, 11, diz assim: tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar, furtas? O verso 22 diz: tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrifício? E agora? Muitos estão ensinando que não pode adulterar, não pode furtar, mas está na porfia. E ele diz no 21, tu que ensina outro, não ensina a ti mesmo. Por quê? Por que você quer ensinar o outro que não pode fazer e você mesmo faz? Por quê? Por que você fala para o povo sair do adultério, da fornicação e você dá na porfia? Por quê? Por que você não ensina você mesmo? Por que você não examina a escritura e fala, não, eu estou errado, estou no pecado? Quer dizer, você quer ensinar os outros, mas não ensina você mesmo. Aí está aí. Falando que o outro vai para o inferno e não ensina ele mesmo. Fala que não pode adulterar, fala que não pode adorar os ídolos e está na idolatria. Irmãos, abre os olhos. Espera enquanto há tempo. Ou nós se entregamos verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, ou nós vamos perecer com o mundo dos ímpios. Ou nós servimos a Deus de todo o coração, em obedecer à palavra, não ao homem, ou naquele dia nós vamos ter uma grande decepção. Então, irmãos, essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Essa foi a palavra que Deus me trouxe aqui para trazer para muitos do canal, para que alguns abram os olhos
E outros que se diz aí, né? Porque você quer ver uma coisa é quando a pessoa está errada e a palavra corrige ela. O outro vai falar, não, esse homem é muito duro, não é desse jeito, não é dessa maneira. O outro vai falar assim, a palavra está certa, a palavra é verdadeira. É eu que estou errado, mas muitos não fazem isso. Por quê? Porque quando a pessoa está no erro, é difícil dela voltar atrás e falar, não, eu estou errado. É difícil. Mas cada um vai prestar contra a Deus. A minha parte é de falar a verdade, ensinar para o povo sair do meio dessas corrupção maldita que tem tomado conta dos lugares que se diz igreja. Satanás tem destruído, acabado. Porque uma igreja, um lugar que se diz igreja aceita tal coisa, é a igreja derrotada por Satanás. Então olha para Cristo, não olha para esses falsos profetas, para esses homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.